boa tarde, excelente dia para você. Está no ar mais uma edição do Rodada Contínua. A partir de agora, as notícias diárias do seu time de coração na Rede Contínua. Hoje tem destaques do Corinthians, da Ponte, do São Vicente, do São Bernardo, do Internacional, do Coritiba, do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora, nesta terça, dia 5 de março de 2013. Bem-vindo, boa tarde, excelente dia pra você. Mande seu recado no Twitter, @Rede Contínua, no facebook.com/rede.contínua. Vamos agora aos destaques do Rio de Janeiro, as semifinais da Taça Guanabara e a opinião de Eduardo Moura. Para você ligado na Rede Contínua de Rádio, um abraço. Aqui Eduardo Moura, diretamente do Rio de Janeiro, para falarmos desse fim de semana eletrizante pelo Campeonato Carioca, mais especificamente falando as semifinais da Taça Guanabara. Vasco e Fluminense, Flamengo e Botafogo. Olha, não faltou emoção, não faltou um detalhe para colocar clima de tensão, clima quente, aguerrido, 4 equipes jogando para ganhar, para se classificar, mas dessa vez a final vai ser alvinegra. O Vasco passou pelo Fluminense no sábado, vencendo por 3-2, e o Botafogo de maneira eletrizante, um clássico totalmente aberto, passou pelo Flamengo por 2-0, gols, acreditem, no primeiro minuto e no último minuto de jogo. Mas falando primeiro do Vasco e Fluminense, jogo que ocorreu no sábado, é nítido perceber que o elenco do Fluminense é muito melhor que o elenco do Vasco. Por isso, o Abel está disputando a Libertadores com seu time e também foi o último campeão brasileiro. Mas o Fluminense, por disputar esse torneio, pagou um preço caro. O Fluminense foi pra cima, começou jogando pra frente, logo aos 50 segundos de jogo, botou uma bola na trave com o Thiago Neves. E ali pra frente só deu o tricolor. O Vasco pouco conseguia se organizar do meio pra frente, o Carlos Alberto Bernardo não se encontrava, o Carlos Alberto quase sempre é um elemento solitário no ataque do Vasco, e o Fluminense foi vendo isso, foi colocando seu time pra frente. O que se via eram os dois zagueiros, o Anderson e o Gol, cada vez mais encaixados, junto com o meio campo, com o ataque, jogando praticamente na meia-lua, tamanho era a inoperância do ataque vascaíno. Mas ainda assim, o Fluminense não conseguiu abrir o marcador na primeira etapa. Além da trave ter sido muito amiga do Vasco, o goleiro Alessandro, mais uma vez contra o Fluminense, fez uma excelente atuação. Defesas importantes, uma inclusive com o joelho, que até deu uma dúvida se a bola entrou, mas pelas imagens que temos, a bola não entrou. O goleiro do Vasco tinha um pé dentro do gol, mas o seu joelho, melhor dizendo, estava em cima da linha, portanto, a bola não entrou. E aí vem um segundo tempo em que o Fluminense sentiu a maratona de jogos, embora nós estamos no início da temporada, o Fluminense já fez jogos importantes, jogos difíceis e também viagens longas. Já foi ao Chile e também já enfrentou a equipe do Caracas na Venezuela. Portanto, o Fluminense sentiu um pouco. Não que o time jogou mal no segundo tempo, muito pelo contrário, mas o Vasco se aproveitou disso. O Vasco começou o segundo tempo indo pra frente, o Bernardo pelo lado esquerdo foi uma opção muito importante do técnico gaúcho, e o time ia crescendo e ia crescendo. Recebia, sim, é verdade, algumas boas jogadas com o Wellington Nem, que foi a melhor opção do time do Abel Braga. O Thiago Neves também estava engajado no jogo do Fluminense, que era tentar, da melhor maneira possível, aproveitar uma grande oportunidade e partir para cima do Vasco, porque sabia que só a vitória interessava. Pelo lado tricolor, no segundo tempo, pode-se dizer que o Deco é um jogador inoperante, é um jogador caro para o Fluminense.
750 mil é o que se comenta de salário, mas independentemente disso, é um jogador que não vem somando para o elenco do Abel Braga. E o Felipe, que seria a opção, né, de revezamento ali com o Deco, porque se sabe que o Deco já não tem um ritmo e já não tem uma qualidade física tão importante, o Felipe não vem sendo aproveitado pelo Abel. Mas é preciso dizer, o Felipe foi uma contratação do patrocinador, do presidente do patrocinador, Celso Barros, não uma pedida do Rodrigo Caetano, do Abel Braga ou do Peter Simonsen, que é presidente do Fluminense. Ainda falando do segundo tempo, o Fluminense não conseguia que esses jogadores, Sérgio e Deco, fizessem parte daquele ataque para chegar ao gol. E aí o Vasco se aproveitou no bom momento. A zaga do Fluminense é um capítulo à parte dentro desse time, porque a zaga não tem a mesma qualidade comparada com o time como um todo, principalmente do meio para frente. Anderson e Gum estão abaixo dos seus colegas de elenco. E aí, o Gum participou de duas jogadas essenciais para o Vasco vencer o jogo. Na primeira, ele errou uma cabeçada, achou que tinha recuado para o goleiro Diego Cavalieri e a bola sobrou para o Éder Luiz. O Éder Luiz também não vem fazendo uma boa temporada, mas é aquele tipo de jogador que você não pode dar mole para ele. Porque quando ele tem velocidade, quando ele tem espaço, amigo, segura. E foi o que ele fez. Cruzou uma bola da direita, Bernardo abriu o marcador para o Vasco. E aí, pensou-se que o Vasco já tava com a mão na taça, pelo menos, melhor dizendo, pelo menos com a mão na vaga, né? Porque o Fluminense tinha que virar no jogo, faltavam 15 minutos para acabar, mas o Fluminense mostrou que tem um elenco muito qualificado. Em 2 minutos virou o jogo. Primeiro, numa bobeada da zaga vascaína, a bola sobrou pro Wellington, aliás, pro Thiago Neves empatar o jogo, e depois o Wellington nem virar o jogo após bela jogada do Carlinhos pela esquerda. O Alessandro fez uma ótima defesa mais uma vez, mas a zaga do Vasco cochilou de novo. E aí que se pensou, faltavam 8 a 9 minutos para acabar o jogo, o Vasco estava fora. Não, nova reviravolta. O Vasco foi para cima, o Daxson e o Romário foram introduzidos no jogo pelo técnico Gaúcho, e aí a estrela do técnico, junto com o Ricardo Gomes, Ricardo Gomes, falou mais alto. O Gaúcho colocou o Daxson entrou no jogo, fez um cruzamento e acreditem, Romário, não aquele baixinho, de cabeça, que também não era muito do baixola lá nos tempos de Vasco. Romário, garoto, fez o gol que empatou e colocou de novo o Vasco na decisão. E acredite, uma semana em que muito se falou do Romário ter acertado a sua pendência financeira com o Vasco, o garoto Romário resolveu para o time de São Januário. E aí parecia que o Vasco novamente conseguiria a classificação, ficou naquele clima ali, será que vamos ter nova reviravolta? E tivemos, mas novamente a favor do Vasco. Dedé, que não vem muito bem na defesa, mas quando vai para o ataque é uma boa opção, estava dentro da área, marcado pelo Gum. Zagueiro, tem que saber marcar zagueiro, né? E o Gum mais uma vez falhou. Em passe do Bernardo pelo lado esquerdo, o Dedé, artilheiro, zagueiro, né? Fez mais um gol, o primeiro dele nessa temporada, mas ele tem muitos outros pelo Vasco. E aí virou o jogo e ali o Vasco já estava garantido com 3-2. E aí vamos pro jogo de domingo, porque o Vasco de camarote, esperando acontecer o jogo entre Flamengo e Botafogo. Assim como no jogo do Vasco com o Fluminense, bola na trave no primeiro minuto também no Engenhão para Botafogo e Flamengo, favorecendo o time do Botafogo. Só que essa bola entrou. O Júlio César veio com tudo, passou pela defesa do Flamengo, por todo aquele sistema, pelo lado esquerdo, entrou na área, a bola bateu na trave esquerda do Felipe e foi morrer na rede direita do goleiro do Flamengo, e ele inaugurou o marcador. E o Flamengo foi muito confuso no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu desenvolver jogadas pelo seu meio campo, o Carlos Eduardo não entrou bem ainda nesse time, e o Rafinha não foi aquele velocista que tanto se viu em alguns jogos da primeira fase do Campeonato Estadual. E aí o Botafogo foi se aproveitando, foi tomando conta do jogo, podia ter ampliado a partida com oportunidades desperdiçadas, principalmente pelo Rafael Marques, que ainda não fez gol, mas deu uma ótima movimentação para esse time do Oswaldo. Veio o segundo tempo, o Flamengo veio com tudo para tentar resolver. Muito desorganizado, é verdade. Houve um lance muito polêmico dentro da área, em que o Dória, o jogador do Botafogo, o zagueiro, ele pôs a mão na bola dentro da área. Você vê nitidamente o braço dele estendido e a bola bate ali no cotovelo. O Arnaldo na transmissão, o Arnaldo César Coelho, disse que foi pênalti. Depois disse ali que foi pênalti porque foi um ataque do Flamengo, o Flamengo estava lá martelando, né?
como ele disse lá no jogo da TV Globo. Na verdade, não tem isso. Ou é pênalti ou não é pênalti. Não é por causa do ataque do Flamengo. Na minha opinião, o Dória, ele tá com a mão estendida, ele tá, mas na hora que a bola bate na mão dele, ele tá tirando a bola, a mão da bola. Ele tá tentando juntar a mão ao corpo, né? Essa foi a minha opinião. Se ele marcasse pênalti, eu não acharia nada demais, porque ali é uma impressão eu digo árbitro, né? Se ele tivesse marcado o pênalti naquele momento, pra mim, seria muito natural. Mas a minha impressão, vendo no replay, é que o Dória tenta tirar, e aí foi também a impressão que eu achei do árbitro. O Dória tentando tirar a mão da bola. Pra mim, no replay não foi pênalti. Na hora parece, mas pra mim não foi. Isso a torcida do Flamengo vai reclamar muito durante a semana, e também a comissão técnica. E aí o Flamengo foi todo pra frente do Botafogo, mas sem muito ameaçar o goleiro Jefferson, que nos poucos ataques que teve, ele conseguiu agir muito bem, voltou a fazer uma grande atuação, que aí, quem sabe, o goleiro Jefferson não volte para a seleção brasileira. É um bom jogador, é um jogador que agrega muito esse time do Botafogo, afinal de contas ele também é o capitão do time, portanto, ele sem dúvida foi um dos grandes nomes do jogo de ontem. E para fechar, para terminar, o Felipe foi para a área no minuto final. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. O goleiro no último minuto ele ia para a área, e até pode ir, mas aí ele bota um zagueiro lá atrás. Quer dizer, era melhor que ele ficasse que o zagueiro fosse. Afinal de contas, o goleiro põe a mão na bola, né, dentro da área, e o zagueiro que lá ficou, parece que foi o Wallace, não pode fazer isso. E aí o Vitinho veio, o Vitinho que entrou muito bem nesse time do Osvaldo, veio pra cima, tava merecendo o gol. O Felipe tinha feito muitas defesas, ele atuou bastante no lado esquerdo ali, principalmente tabelando com o Sidorf e com o Rafael Marques, que fazia a inversão de jogada. Ele foi premiado no fim, no último minuto, com um gol que garantiu o Botafogo na grande decisão. Botafogo e Vasco, uma super decisão. Próximo domingo, é claro, a Rede Contínua vai contar pra você, mas é importante frisar: o Vasco joga pelo empate. O Vasco teve a melhor campanha comparada ao Botafogo. Então, portanto, o Vasco está qualificado a jogar por um empate. O que isso significa? Já é um meio caminho andado, porque o jogo já começa 0-0. Portanto, o Vasco tem essa vantagem. Ao Botafogo, resta mais uma vez ter a postura que teve contra o Flamengo. Saber que precisa atacar. Saber que o empate é algo importante pro Vasco, sim, mas o Botafogo no primeiro minuto acabou de acabar com isso com o Flamengo. Ele tirou aquele momento do Flamengo. Se ele conseguir fazer isso com o Vasco e ter a inteligência em que ele desenvolveu os 90 minutos, muito pelo o que foi ali conduzido pelo técnico Oswaldo de Oliveira, certamente o Botafogo tem tudo para arrebatar esse título. E se o Vasco souber jogar com inteligência, diferente do Flamengo, que rapidinho se abriu e tomou um gol, aí o Vasco vai ter dificuldades para conquistar esse título. Acho que a pequena vantagem do Vasco é apenas o empate. Na bola, o Botafogo tem um elenco mais acertado, mas que ainda oscila muito nessa temporada. Se o Botafogo vier nos dias de oscilação diferente do jogo contra o Flamengo, o Vasco está muito próximo desse título. Agora, se o Botafogo vier nos seus melhores dias e vier aproveitando aquilo que tem de melhor, como aconteceu no jogo de ontem, tem tudo para faturar. Mas isso é um assunto que a gente vai falar durante a semana, porque tem muita coisa para acontecer em Botafogo e Vasco. Então é isso. Vamos aguardar fim de semana eletrizante, um clássico alvinegro aqui no Rio de Janeiro. Eduardo Moura, direto do Rio de Janeiro, para a Rede Contínua de Rádio. Continuamos no Rio, agora análise e opinião do Pablo Souza. Fala, Pablo, boa tarde. E para você ligado na Rede Contínua, aqui Pablo Souza, do Rio de Janeiro, para todos os amigos e amantes do futebol brasileiro, do futebol carioca em geral. Fim de semana de grandes jogos, fim de semana de jogos pelas semifinais da Taça Guanabara. Tudo isso movimentou o grande Rio de Janeiro, fim de semana de grandes clássicos, diga de passagem, Vasco e Fluminense, Flamengo e Botafogo, grandes jogos. Gostaria de dar o destaque também sobre a participação da equipe contínua no estádio do Morumbi para Santos e Corinthians. Isso mesmo, a equipe esteve em loco para Santos e Corinthians. Uma pena não ter saído gols naquela partida, mas já é um grande feito a equipe contínua estar no local, estar em loco para essa partida, ainda mais num clássico dessa magnitude. Falando dos clássicos cariocas, falando da semifinal da Taça Guanabara,
tivemos 2 jogos, claro, 2 jogos de pura emoção, 2 jogos que arrepiaram, que balançaram as redes, principalmente, é claro, balançaram com o coração dos torcedores flamenguistas, botafoguenses, vascaínos, tricolores. No sábado tivemos Vasco e Fluminense, e no domingo, Flamengo e Botafogo. Vamos começar com Flamengo e Botafogo, o jogo que tinha um contorno maior de rivalidade. Flamengo que tinha vantagem do empate, Flamengo que foi o melhor do grupo B, Flamengo que foi o melhor do campeonato inteiro, encontrava um Botafogo meio desestabilizado, um Botafogo meio desacreditado até para o jogo desse domingo. Mas a tônica do jogo foi completamente diferente. Flamengo que estava cercado a muitas coisas, festa do aniversário do Zico, tendo seu favoritismo para o jogo contra o Botafogo, clima meio de oba-oba por parte da torcida, acho que também um pouco até por parte do Flamengo. Tudo isso foi ingrediente para o jogo deste domingo. Um jogo em que o Botafogo, rapaz, não só aprontou, mas como venceu e convenceu a equipe, convenceu o técnico Oswaldo de Oliveira. Cercado a muitas festas, entre aspas, diga-se de passagem, o Botafogo tomou conta do Engenhão, tomou conta do jogo. É isso mesmo, não só tomou conta, como abriu o placar no comecinho do jogo. Uma jogada de Júlio César pelo lado esquerdo, o lateral foi avançando contra desestabilizar a defesa rubro-negra e bateu cruzado sem chances para Felipe. A bola ainda bateu na trave e foi morrer no fundo da rede. O Botafogo abriu o placar e não só abriu o placar, mas como pressionava o Flamengo e que queria mais gols. É isso mesmo, o Botafogo tinha mais consistência, o Botafogo jogava melhor do que o Flamengo, tinha mais posse de bola, tinha mais volume de jogo, era mais enfático do que o seu adversário. Lembrando que o Flamengo, do jogo de ontem, rapaz, não jogou absolutamente nada. Teve partidas que o Flamengo jogou bem, é claro, inclusive contra aquela do Botafogo, perdendo muitas chances. Mas no jogo de ontem, o Flamengo não criou, não convenceu, não tentou pelo menos lutar até o final. Parecia uma equipe desestabilizada, uma equipe que não tinha uma definição tática. O Flamengo que tinha jogadores atuando com atuações que no Campeonato Carioca eram excelentes, e no jogo de ontem parecia que não sabia jogar bola. Não foi diferente com Elias, com o Cáceres, com o Carlos Eduardo. Um coletivo do Flamengo em geral não foi bom. O Botafogo se usufruiu dessa deficiência do Flamengo, conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, no primeiro minuto de jogo, e foi persistente, foi atacando muito mais o seu adversário e foi melhor completamente no primeiro tempo. Chega o segundo tempo, um pouco mais de volume de jogo por parte da equipe do Flamengo, mas sem sucessivas investidas. O Flamengo tinha lampejos, mas não tinha exatamente uma disposição tática bem armada. O Flamengo atacava meio na base da raça, do coração, mas sem total característica, com displicência total. Tanto é que o Botafogo depois começou a tomar conta do jogo, começou a atacar um pouco mais do que o Flamengo começou a ficar perdido no jogo, teve alterações, o Elias saiu, o Carlos Eduardo saiu, o Renato Abreu entrou, acho que praticamente para piorar a situação, porque o Elias praticamente não tocou na bola, o Elias quase não foi citado no jogo, e o Renato Abreu entrou muito mal, uma partida irreconhecível também do Renato Abreu, que jogou mal demais, entrou e não fez nada. Aí o Dorival mexeu, botou o Gabriel, botou o Rodolfo entrou tentando ajudar a equipe do Flamengo a sair do desafogo do Botafogo, mas pouco produziu. Aí veio o último lance do jogo, falta para o Flamengo, bola na área, lá vai Felipe para tentar o cabeceio. Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu algumas vezes do Flamengo estar perdendo, o Felipe ir para a área para tentar alguma coisa, mas não foi feliz, inclusive foi infeliz, porque a bola ficou pererecando na área do Botafogo, o Felipe insistiu em ficar por lá,
até que o João Paulo cruzou de novo e o Jefferson defendeu. O Jefferson fez uma reposição bem rápida, o atacante do Botafogo dominou, não teve dificuldade nenhuma, passou bem do Wallace. O Wallace também que teve uma partida pífia. O Wallace não jogou bem, tomou várias bolas nas costas, tomou dribles desconcertantes, foi muito mal no jogo o Wallace. Aí o Bruno Marques toca para o Vitinho, que soltou o canudo para fazer o segundo gol do Botafogo, sem goleiro, diga-se de passagem, porque o Felipe ficou lá na área, desistiu da jogada e falou: realmente não tem mais jeito. E realmente não teve mesmo. Botafogo venceu por 2-0, venceu muito bem a equipe do Flamengo, não só venceu como convenceu, anulou completamente os contra-ataques do Flamengo, as jogadas de lateral, jogadas de velocidade, como o Flamengo bem costumava fazer, e teve mais volume de jogo. Parece que o Oswaldo acertou em cheio na escalação do Botafogo. Parece que o Júlio César caiu bem na lateral esquerda. O conjunto do Botafogo foi mais eficiente do que o do Flamengo. Um time do Botafogo bem mais entrosado, bem mais motivado, que foi escalado ontem pelo técnico Oswaldo de Oliveira. E no sábado, já encerrando o jogo Flamengo e Botafogo, tivemos no sábado, se eu não me engano, uma das melhores partidas do Campeonato Carioca. Exatamente, Vasco e Fluminense. Vivi a expectativa do Fluminense escalar time reserva, escalar time titular, poupar energia para Libertadores. Abel disse: vou com força máxima. E veio mesmo, o Fluminense veio com o que tinha de melhor. Tanto é que no primeiro tempo o domínio foi total da equipe do Fluminense. Mas nem só domínio vem esse jogo. O Fluminense não conseguiu não conseguiu fazer do seu domínio conclusões a gols. É claro que teve bola na trave, bola que o Alessandro defendeu em cima da linha, fazendo milagre no chute a queima-roupa. Se eu não me engano, foi do zagueiro Anderson. A expectativa, ficou a reclamação de que a bola teria ultrapassado a linha ou não. Na minha visão não. Na visão de todos que acompanhavam o futebol no momento, é de que a bola não tinha passado da linha do gol. Então, ficou 0-0, com o domínio total da equipe do Fluminense, mas sem âmbito de gol. Chegou o segundo tempo com o Vasco um pouco mais motivado, um pouco mais atento do jogo, começou a atacar um pouco mais o seu adversário, até que numa pichotada do Abuda para o campo de ataque, o foi tentar jogar a bola para a lateral e o Éder Luiz fez a jogada que ele gosta, jogada de velocidade pela lateral do campo, e o Bernardo vinha fechando nas costas do Gum. E o cruzamento do Éder Luiz foi perfeito, e o Bernardo pegou de primeira, de esquerda, para fazer o primeiro gol do Clássico, para fazer o primeiro gol do Vasco. O Vasco, naquela situação, tinha um empate a seu favor, tinha um gol de vantagem a seu favor. Estava praticamente tudo perfeito para a equipe do Vasco. Isso com 30 minutos de jogo. De 30 a 40 foram os 10 minutos de jogo mais eletrizante que aconteceu no Campeonato Carioca. Até que o Fluminense, chegando pelo lado esquerdo, como quem não queria nada, o Wagner dá uma pichotada lá para dentro da área. A zaga do Vasco bobeou total, e o Rainer, a bola bateu no Rainer, diga-se de passagem, sobrou limpa para o Thiago Neves bater para o gol. A bola bateu no corpo do goleiro Alessandro, que tentou defender, mas não foi o suficiente. Bola no cantinho, em empate do Fluminense. Nesse momento o Vasco ainda estava se classificando, porque tem a vantagem do empate, por ter sido a melhor equipe do grupo A, e o Fluminense ter sido a segunda melhor equipe do grupo B. Mas o Fluminense queria era jogo. Numa chegada consistente, logo depois do empate do Fluminense, o Carlinhos fez o drible sobre o Dedé, trouxe por dentro, bateu de direita, o Alessandro fez uma defesa espetacular de mão trocada, mas a bola sobrou para o Wellington Silva, que cruzou para o seu xará, o Wellington Ney, que dominou e bateu de direita, inapelável para o goleiro Alessandro. Era a virada do Tricolor, era a virada do Fluminense, que naquele momento estava se classificando para a final da Taça Guanabara. Restava aquela situação assim: será que o Vasco vai conseguir uma reação? Será que o Vasco vai conseguir ao menos empatar o jogo? E veio a mexida do técnico gaúcho, uma mexida que foi providencial para a equipe do Vasco. Daxon e Romário. Romário tem nome, Romário
tem história no futebol brasileiro, não digo do jogador do Vasco, mas sim um nome que contabilizou, um nome que foi importante nos times de Flamengo, de Fluminense, inclusive do Vasco da Gama. E no sábado não foi diferente não. Jogada de Daxon pela direita, o cruzamento que pingou na área, pingou na frente do Diego Cavalieri e sobrou para Romário vindo de trás da marcação da defesa do Fluminense de cabeça para empatar o jogo para a equipe do Fluminense, para empatar o jogo para a equipe do Vasco. Naquele momento o Vasco era o classificado, era finalista da Taça Guanabara, mas o jogo não parou por aí não. Embalado com a sua torcida nos gritos de o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. E foi nesse âmbito que o Dedé, o mito, o zagueiro vascaíno, conseguiu a virada para a equipe do Vasco, 3-2 num jogo eletrizante. Já era 40 minutos do segundo tempo. O Fluminense, que parecia estar confortável com a virada, ficou desconfortável, estava cansado até certo ponto, ainda mais na altura que se encontrava o tempo de jogo. Era 40 do segundo tempo. Era pouco tempo para o Fluminense conquistar, pouco tempo para o Fluminense tentar algo. E realmente o Vasco conseguiu a virada, conseguiu a vaga, está na grande decisão da Taça Guanabara. Um jogão. Vasco e Fluminense foi um jogão de bola. As duas equipes lutando até o fim, é claro, mas o cansaço do Fluminense, o empenho, o conjunto, os jogadores do Vasco foram fundamentais, foram preponderantes para a vitória do Vasco, para a classificação do Vasco da Gama para a finalíssima da Taça Guanabara. Lembrando que Botafogo e Vasco já se enfrentaram pela final da Taça Rio em 2012. O Botafogo venceu o jogo por 3-1, foi finalista da grande decisão contra o Fluminense e acabou perdendo os 2 jogos para a equipe do Fluminense. É isso, campeonato estadual, semifinal já com seus finalistas decididos, Vasco e Botafogo, confronto de alvinegros, um clássico preto e branco, é claro. Vamos ver se o palco dessa decisão vai estar cheio, porque o jogo Flamengo e Botafogo não teve um grande público, mas também com os ingressos a preço que estão, realmente não vai lotar nunca, nem se fosse no Maracanã. R$80 numa final, num ingresso para Flamengo e Botafogo, ou para mesmo Vasco e Fluminense, é muita coisa, dói muito no bolso do carioca. É isso, Vasco e Botafogo duelam pela final da Taça Guanabara. A Rede Contínua vai transmitir para todos os seus ouvintes no próximo domingo, a partir de 15h45 da tarde. Você está convidado, é claro, para participar, para interagir, para acompanhar conosco essa grande decisão do Campeonato Carioca, grande decisão da Taça Guanabara. Quem vencer a Taça Guanabara já terá uma vaga já assegurada para a grande decisão do estadual de 2013. Vasco e Botafogo decidindo a final da Taça Guanabara, e no próximo domingo já teremos o primeiro grito de campeão pelo Brasil, ou até mesmo um dos primeiros gritos de campeão pelos estaduais, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, pelos estaduais afora aí do Rio, inclusive em Minas, tem estadual para tudo quanto é lugar, tem tanta coisa para você acompanhar aqui na Rede Contínua. Vasco e Botafogo, encontro marcado, domingo, 4 da tarde, final da Taça Guanabara. Rede Contínua vai transmitir com você, com o Diego Ramon, o nosso grande amigo Diego Ramon, que sempre põe emoção nos jogos do Campeonato Carioca. É isso, aqui fica o meu forte abraço, até uma próxima eventualidade. Estamos juntos, Campeonato Carioca, nas ondas da Rede Contínua. Pablo Souza, diretamente da Cidade Maravilhosa, diretamente do Rio de Janeiro, para a Rede Contínua. Obrigado, Pablo Souza, destacando então as finais do Campeonato Carioca aqui no Rodada Contínua. Agora os destaques de São Paulo, o São Vicente. Alô, Pedro Marques. Amigos da Rede Contínua. O Esquadrão Calunga entrou em campo pela 9ª rodada do Paulistão da Série 3, dentro do Mansueto Pierotti, contra o Grêmio Novo Horizontino. Uma partida de muitas polêmicas. Pênalti no fim, expulsões, gol não marcado, e também destaque para os 7 torcedores corajosos que assistiram a partida
do muro por causa do não efetivamento dos laudos. A partida começa morna, com as equipes errando muito, jogadores isolando os chutes, e tivemos até algumas bolas que foram parar até fora do Mansueto, para a reclamação dos torcedores. O Novo Horizontino, enquanto jogava no chuveiro, vamos dizer assim, enquanto a equipe Calunga tentava muito com o Lúcio, mas sem sucesso. Rodrigo Cauti não teve muito trabalho, mas aos 20, em cruzamento de Guilherme pelo lado direito, Tomás deu uma bela furada e a bola acabou sobrando para Pitt, que de perna direita abriu o placar para o Novo Horizontino. E nos minutos finais, os 40 do primeiro tempo, falta sobre Lúcio. Ele foi para a cobrança. Robson desviou e a bola entrou, mas a comemoração durou pouco para os donos da casa. O auxiliar deu impedimento e assim começou um bate-boca entre os jogadores do São Vicente e a arbitragem. Na volta do intervalo, o time de Novo Horizonte, que não tinha nada a ver com isso, começou melhor. Melhor ainda com as mudanças do técnico China, que estreia nessa partida. E Vinícius Pequeno, já no início, obrigou o Rodrigo a fazer grande defesa. Mas quem não faz, toma, já diria o velho ditado. Aos 24, Leandrão acertou o cabeceio e empatou. E depois, por causa do forte calor, os treinadores decidiram fazer um tempo técnico. Na volta, os últimos minutos, pênalti aos visitantes. Aí começou a confusão, amigos. O diretor administrativo, Marcos Martiniano, sentou na marca da penalidade, interrompendo a cobrança. Foi uma discussão, treinadores dentro de campo, jogadores, reservas e até a polícia. Depois, aos 59 minutos, conseguiram acalmá-lo, E Gabriel bateu e converteu. 2-1. Vitória dentro do Mansueto Pierotti. Na minha opinião, ouvintes, eu que conheço o Martiniano, muito gente boa, uma pessoa que admiro, nem acreditei, quando vi que ele estava ali, interrompendo a cobrança. Mas, além dele, o pessoal ficou muito bravo. E aquele pênalti foi a gota d'água para os vicentinos que reclamam da arbitragem nas últimas rodadas. Vergonhoso foi, mas não vejo isso como maldade, e sim como um desabafo. Agora, o próximo jogo do São Vicente é no Plínio Marim contra o Cave, a Votuporanguense, que fez a final da segundona no ano passado contra o São Vicente e deu a melhor. O São Vicente não tem boas lembranças de Votuporanga. Informações do São Vicente de Pedro Marques para a Rede Continua. Agora o Corinthians, Vinícius Alexios. O Corinthians já está no México e ontem foi o seu primeiro treino na grama sintética, em um campo próximo ao Estádio Caliente, onde enfrenta o Tijuana nessa quarta-feira. Dos jogadores que foram titulares contra o Santos, apenas o goleiro Cássio bateu bola na grama sintética, que é muito parecida com a que o Tijuana utiliza em seu estádio. A quarta-feira promete também ser quente fora de campo. Isso porque a Conmebol marcou para amanhã o julgamento do Timão no caso do garoto Kevin Espada. O alvinegro jogou de portões fechados contra o Milionários e o presidente Marogobi acredita que se a punição for mantida, os torcedores não vão entrar na justiça, como 4 deles fizeram na semana passada. Eu não acredito nisso. Acho que a torcida do Corinthians vai respeitar. Já o fez no jogo passado e não adianta. Nós fomos penalizados, estamos fazendo tudo para diminuir a pena, mas não é dessa forma, peitando, entrando com liminares que vai se mudar algo. Presidente, o senhor, até por profissão, por vocação, é legalista. O que o senhor achou da liminar? A liminar que deu esta pena, bom, falando como homem do direito e não como um dirigente, primeiro que você não pode aplicar uma pena sem antes ouvir a parte. Eu acho que foi um equívoco, mas a pena está posta e nós estamos cumprindo. Acho que
A torcida deu um exemplo quarta-feira, nem foi nos arredores do Pacaembu. E entrar com liminar não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai nos causar mais problemas. Então, se a pena for mantida, vamos cumpri-la e até o final dela, e a vida segue. O volante Paulinho e o atacante Alexandre Pato falaram sobre o cansaço do time, que encarou uma viagem de 17 horas para Tijuana. Estamos indo agora para um grande jogo também, um jogo super importante. Saímos agora de um clássico muito truncado, mas faz parte, temos que pagar um preço aí por isso. Aproveitar o tempo que dá para descansar, que é muito importante o descanso nesses momentos, que jogos atrás de jogos é muito cansativo, então o tempo que dá para descansar é fundamental. O técnico Tite elogiou o adversário de amanhã, líder do grupo 5 com 100% de aproveitamento. É campeão mexicano, né? Faz da sua casa um fator local importante, mas eu digo que a equipe tem que ter essa maturidade, jogar dentro ou fora de casa, impondo o seu futebol, procurando fazer dentro do campo um bom resultado. Chicão e Emerson Sheik machucados não viajaram para Tijuana e serão os únicos desfalques na partida que acontece às 22 horas. Vinícius Alexis para a Rede Contínua. Daqui a pouquinho vamos trazer os gols de Flamengo de Guarulhos 5, Francana 2, hein? Daqui a pouquinho. Destacando agora Campinas, Ponte Preta e Guarani vão ser destaques agora, começando pela Macaca Véia. Alô, Rafa Souza. Arthur e Kleber estão à disposição de Guto Ferreira para o duelo da Ponte Preta contra o Azulão, domingo às 18h30. No julgamento desta segunda-feira no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, ambos foram absolvidos da confusão com Neymar na vitória da Macaca por 3-1 sobre o Santos há 2 rodadas no Majestoso. Arthur, expulso com o atacante santista, levou um jogo de suspensão, a exemplo de Neymar. Como já cumpriu a automática na partida seguinte, fica livre para atuar ante o São Caetano. Ele já esteve em campo no 0-0 com o Linense no último sábado. Kleber, por sua vez, foi apenas advertido. Havia risco dos 2 jogadores pegarem até 3 partidas de suspensão. A dupla entrou na mira do TJD devido à confusão com o Neymar durante a vitória da Ponte Preta sobre o Santos. Na oportunidade, Arthur e Neymar foram expulsos. O julgamento estava marcado para segunda-feira passada, mas foi adiado a pedido do Santos, que temia ficar sem Neymar no clássico com o Corinthians. Neymar estava ameaçado de pegar até 15 jogos de suspensão. Já Arthur e Kleber foram enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, sob a acusação de praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente. Na súmula, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira citou apenas Arthur, relatando que, abre aspas, depois de ser atingido por Neymar com um chute entre as pernas, segurou assintosamente o rosto do adversário, fecha aspas. No caso de Kleber, Luiz Flávio de Oliveira não relatou nenhum incidente e sequer advertiu o capitão da Macaca, mas a procuradoria fez a denúncia baseada por prova de vídeo. Neymar foi um dos jogadores que reclamou da falta de punição ao zagueiro pontepretano no lance. Após o atacante santista e Arthur se estranharem e trocarem empurrões, Kleber apareceu e jogou o Neymar no chão. Baraca continua como o único desfalque certo da Macaca para o próximo jogo. O volante não joga após tomar 3º cartão. Memo é o mais cotado para entrar em seu lugar. Edson Bastos, com dores no pulso direito, dificilmente será liberado pelo departamento médico até o fim da semana. Ele já foi substituído por Roberto contra o Linense. São as informações da Ponte Preta. Rafa Souza para a Rede Contínua. Esporte é com a gente. Ainda em Campinas, os destaques do Guarani. Diga, Rafa.
A derrota em casa para o Mojimirim, que recolocou o Guarani na zona de rebaixamento, deixou os jogadores bugrinos irritados, em especial o Juliano. O goleiro saiu reclamando de tudo de errado que a equipe fez na noite neste domingo, desde os erros de marcação até a apatia. Sobrou até para o zagueiro Leandro Souza, expulso no fim do segundo tempo. Para o camisa 1, a postura do Bugre no jogo deste domingo foi muito abaixo do que se espera de um clube que sonha com a vaga na fase final do Campeonato Paulista. O Alviverde tem apenas 8 pontos em 10 rodadas e, se quiser a classificação, precisa de pelo menos 7 vitórias nos últimos 9 jogos. Abre aspas, assim fica complicado. Fomos uma equipe totalmente apática e desorganizada. O segundo gol mostra isso. Tivemos também uma expulsão boba, no caso de Leandro Souza. Time que quer brigar, não pode acontecer essas coisas aí, disse o jogador na saída do gramado do Brinco de Ouro. E a equipe de Campinas segue seu calvário de polêmicas. Enquanto os jogadores receberam folga nesta segunda-feira, já que só voltam a atuar pelo Campeonato Paulista no domingo em Mirassol, a diretoria oficializou a saída de mais um atleta, Tardelli, atacante de 25 anos, que foi contratado depois de rápida passagem pelo 15 de Piracicaba. O jogador deixa Campinas sem ter disputado uma única partida com a camisa alviverde. Tardelli foi contratado no final de janeiro, quando o Bugre ainda era dirigido por Zé Teodoro. Sem chance de atuar com o antigo treinador que pediu demissão após a derrota para a Ponte, na terceira rodada, ele também não teve espaço com Branco. Sem Tardelli, o clube pode buscar mais um jogador de ataque para reforçar a equipe de Branco. No momento, o treinador conta com Siloé e Ronaldo Mendes como dupla titular, e mais Eric, Fernando Gaúcho e Wilson como opções no banco de reservas. São informações do Guarani. Rafa Souza para a Rede Contínua. Esporte é com a gente. Agora o ABC Paulista, o São Bernardo do Campo. Alô, Roque Nascimento. Neste último domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o São Bernardo recebeu o Ituano no estádio 1º de maio, com a missão de somar 3 pontos e continuar respirando no campeonato regional mais disputado do Brasil. Pelo outro lado, o Ituano queria manter a fama de mau visitante, consagrando-se com mais uma vitória longe de sua casa e se afastar mais ainda da zona de degola. As equipes pouco criaram no início do jogo. A melhor chance só veio com São Bernardo aos 20 minutos. Gil percorreu metade do campo em velocidade, com a bola dominada, invadiu a área e chutou no canto do gol. A bola passou raspando na trave, para delírio da torcida da casa. Em seguida, o Ituano passou a pressionar mais o jogo, enquanto que o São Bernardo era mais paciente e valorizava a posse de bola. Aos 31 minutos, de longe, Adailton do Galo de Itu arriscou com perigo. A bola foi parar no canto do gol e exigiu uma boa defesa de Wilson Júnior. As ameaças do Galo acordaram o time do ABC Paulista, tanto que aos 36 minutos, o atacante Fernando Baiano, em boa jogada, recebeu a bola de fora da área, girou e bateu no ângulo, 1-0 para o time da casa. Os minutos iniciais da segunda etapa foram basicamente de troca de contra-ataques mal finalizados. Quando o Ituano conseguia chegar no gol, era logo desarmado pelo adversário e o mesmo acontecia com a equipe do ABC. A primeira jogada de perigo do São Bernardo aconteceu aos 14 minutos, quando o Gil recebeu na entrada da grande área, deu um tapa na bola e chutou no canto. A bola passou muito perto, mas foi para fora. Porém, minutos depois, foi a chance de Fernando Baiano, que não desperdiçou a jogada e ampliou o placar para o São Bernardo. Gil cruzou para o atacante, que aproveitou o mau posicionamento do goleiro Anderson para sozinho empurrar a bola de coxa para o gol. Este foi o gol da vitória do experiente atacante na partida. Depois do gol, ao longo do segundo tempo, o jogo ficou parado, já que o Ituano não tinha poder de reação e o time do ABC fez de tudo para segurar o placar e conquistar a primeira vitória depois de uma série de derrotas. Com a vitória, o time do ABC Paulista subiu para a 17ª posição, com 9 pontos ganhos, perdendo somente no critério de desempates para o Atlético de Sorocaba, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com os mesmos 9 pontos. Já o Ituano é o 17º colocado com 10 pontos conquistados até aqui. Estas foram as informações do São Bernardo. Roque Nascimento para a Rede Contínua.
Agora o Juventus da Moca, Peter Miller. Esse moleque travesso. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde a você, caro ouvinte do Rodada Contínua. Estou trazendo informações do Juventus da Moca. O moleque travesso que no último sábado perdeu mais uma partida em casa, válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2, diante do Catanuvense por 4-1. Isso é problema, o Juventus está mal na competição. O Juventus agora com essa derrota amarga a 18ª posição na Série 2, zona de rebaixamento, com apenas 9 pontos. Foram 12 jogos, 3 vitórias e 9 derrotas. Péssima campanha do Juventus, mas que quer se recuperar na próxima rodada, no próximo jogo, dia 6, amanhã, contra a equipe do São Carlos, às 19 horas, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Essas foram informações do Juventus da Moca, o moleque travessou. Amanhã tem mais informações da equipe do moleque. Agora vamos ouvir os gols de Flamengo de Guarulhos, 5, Francana 2, Jackson marcou todos para o time da casa. Na voz de André Fonseca, a bola balança a rede. Rede contínua. Esporte é com a gente. Se ligue na melhor equipe de esportes da internet. Flamengo! Jackson, número 9 nas costas. Na bola batida do Murilo, na falta batida do Murilo, bateu na bandeira do time. Pra Francana, chegou pro Jackson na frente do goleiro André Moreto, que nada foi fazer, bola foi morrer. No fundo da rede, ponto esquerdo do goleiro André Moreto. O Flamengo abre o placar e remarcou na tabela. O Flamengo tem 1, a Francana não tem nada. Pois é, André, só falta a batida, resvalou na barreira, desviou e sobrou pro Jackson, cheio de gol. O zagueirão da equipe da Francana, o Cássio, copiou no lance, sobrou pro Jackson, ele bateu pro fundo do gol do time verde. Agora aqui em Guarulhos, Antônio Soares de Oliveira vindo do corpo. 1 para o Flamengo, Jackson, 0 para a Francana, André. Levantamento de Guarulhos. Jackson na bola, não, o goleiro André Moreto. Jackson na bola, autorizado. O Arthur vai lá, segura a marcação. Jackson autorizado, é ele. A bola, o goleiro e o gol! Gol! É do Corvo! Jackson, número 9. Segura na categoria do Jackson, bola pro campo direito no ângulo, sem chances pro goleiro André Moreto. O Flamengo aumenta, o Flamengo faz 2-0. Agora o Flamengo tem 2, o time na Francana não tem nada. Pois não, André Fonseca, grande batida, grande cobrança do Jackson, bateu no ângulo, bateu o pênalti no alto, no canto direito do goleiro André Moreto, e ampliou o placar aqui no Ninho do Corpo. Antônio Soares de Oliveira agora. Flamengo 2, Francana 0, André. Escanteio pra Francana, já batida, bola pra Wagner, ponta esquerda, levantamento, bateu cruzado, é gol! Gol! Da Francana! Wagner, número 100, na marca de 35 minutos desse primeiro tempo, a bola bateu ali e apareceu no Gabriel, número 8, e foi morrer no canto esquerdo do goleiro André Dias. A Francana diminui, agora o Flamengo tem 2, a Francana tem 1, Guilherme. Diminui na cobrança do João Gabriel, a batida do Wagner, né? E o Gabriel acabou desviando a bola pro fundo do gol do Flamengo de Guarulhos. Gol pra mim que foi contra, né? O árbitro, vamos saber qual será a decisão
decisão, provavelmente gol contra do Gabriel, jogador do Flamengo. Flamengo, levantamento pro... tá faltando um pouco pra acabar esse primeiro tempo de jogo. Vem pro câmera ataque de novo o time do Flamengo com Queijinho, recomeça lá atrás. A bola para pro goleiro André Dias, sai pro jogo. O time do Flamengo tentando segurar esse resultado aqui no primeiro tempo. André Dias, levantamento pra frente, buscando o alemão. Chega o João Gabriel, dá um toque de cabeça na bola. Completa Nenê, volta pra João Gabriel. João Gabriel rolou a bola no meio, tenta a marcação de Sandro. Ali vem o time da Francana pro câmera ataque. João Gabriel dividiu ali agora com o alemão, ganhou. João Gabriel, a bola bateu agora no Sandro. Levou vantagem, o juiz mandou seguir. Sandro, vem o Flamengo, levantamento pra Jackson de frente pro goleiro. Jackson dominou agora, tocou. É gol! Gol! É do Corvo! Jackson, número 9, é o terceiro dele no jogo. Pode pedir músico, Jackson. Na marca de 46 minutos desse primeiro tempo, na jogada bem armada ali para o alemão na direita. Levantamento para o Jackson, dominou, tirando do goleiro e botou a bola para o fundo da rede. Agora Ivan Marconato, o Flamengo tem 3, a Francana tem 1. Grande oportunismo do Jackson, artilheiro, camisa 9 da equipe do Flamengo de Guarulhos. Como diria o meu professor Márcio Bernardes, é o 3-1 para o Flamengo, 3 dele, Jackson. Vai vencendo o Flamengo aqui no Ninho do Corvo, André. E tem a oportunidade de fazer o gol aqui para a Francana, de diminuir o prejuízo. Na bola com a perna esquerda, o João Gabriel, com a perna direita ali, o Diego Bife. Agora deixa ali, o Diego Bife vai ficar tranquilo só pro lateral esquerdo da equipe da Francana. O João Gabriel, número 6. Atenção, torcedor brasileiro, tem a chance, a Francana, a falta é frontal. Com a perna esquerda, o João Gabriel. É agora, Brasil. Vem a marca, o árbitro vai lá, reclama da barreira, autoriza. É agora, João Gabriel posicionado, 3 passos para trás. Mais um, agora João Gabriel bateu na trave, não tocou e é gol! Gol! É da Francana! João Gabriel bateu na trave, tocou no chão, bateu na trave de novo. E sobrou ali, parece pro Bruno Andrade, botar a bola pra dentro do gol. A Francana diminui. Os jogadores do Flamengo vão reclamar desesperados com bandeira. Bruno Andrade, número 9, faz o gol pra equipe da Francana. Bruno Andrade, número 9, guarda o time da Francana, faz o segundo gol. Os jogadores do Flamengo seguem reclamando, mas a Francana agora tem 2, o Flamengo tem 3, Guilherme. Exatamente, é gol. Bruno Andrade marca, o João Gabriel cobrou a falta e bateu na trave. E na sequência, o Bruno Andrade marcou. Os jogadores do Flamengo de Guarulhos reclamam muito de um impedimento, que na minha opinião acho que não houve. A Francana empata e o gol foi do Levi. Depois da cobrança do João Gabriel, bola na trave, o Levi marca. A Francana empata 2-2. André, Gabriel recebeu para Rafinha, ponta esquerda, não tem ninguém aqui pela esquerda. O Rafinha segura até a passagem do Edson Paraná, demorou para passar o lateral, aí todo mundo sabia que o Rafinha ia tocar. Assim, bola volta para ele, Rafinha dominou mais atrás da bola para Jonathan, agora chega assim para Edson Paraná aqui na esquerda. Edson Paraná, levantamento, o Jackson pediu para olhar para ele, subiu, Jackson tocou de cabeça e é gol! Gol! Do Flamengo! Jackson, número 9, de novo ele! Faz o quarto gol e que bola açucarada ali do Edson Paraná pela esquerda, cruzamento preciso, o Jackson subiu mais do que o zagueiro, do que o goleiro e mandou a bola pro fundo do gol do goleiro André Moreta. Agora o Flamengo tem 4, o time da Francana tem 3, Ivan. Pois é, meu caro André Fonseca, grande cruzamento do número 6 da equipe do Flamengo, Edson Paraná, levantou sozinho, a marcação da equipe do Francana não chegou em cima dele, cruzou na medida, o Jackson desviou de cabeça para o fundo do gol da Francana. Agora 4 para o Flamengo, 2 para a Francana, André Fonseca. Deu de bandida, à direita, tirou da esquerda e o Flamengo sai para o jogo. Na marca de 48, tá por 1 esse segundo tempo de jogo. Bola volta para Jonathan, levantamento para Jackson. Conexão legal, vai chegar, desculpa, Jackson vai fazer o quinto, é gol! É show! Gol! É
é do Flamengo! Jackson número 9, faz o quinto do Flamengo no jogo, o quinto dele, agora Jackson tem 5, a Francana tem 3, Pois é, meu caro André Fonseca, não sei não acompanho o futebol há muito tempo e não me lembro de um jogador ter feito 5 gols num jogo só. Eu creio que seja Guinness pro Jackson, 5 para o Flamengo, ou melhor, 5 para o Jackson, 5 para o Jackson, 2 para a Francana, André Fonseca. Rede Contínua. Esporte é com a gente. Se ligue na melhor equipe de esportes da internet. Jackson marcando 5 gols pelo Flamengo. O programa hoje vai estourar de horário, hein? Paletó já deixou eu seguir, porque amanhã não tem programa, hein? Amanhã tem Grêmio, Barueri e Ferroviária, a partir de 4 da tarde, com a equipe campeoníssima da Rádio Cultura. Vamos agora aos destaques da Fórmula 1 Automobilismo, que volta, está chegando de volta, em dia 17, tem Grande Prêmio da Austrália. Alô, Luiz Máximo! Alô, amigos da Rede Contínua. Aqui é Luiz Máximo chegando e trazendo para você todas as notícias do mundo da velocidade. Fórmula 1, temporada 2013, aqui na Rede Contínua. Velocidade é com a gente. Último dia de treinos em Barcelona e já começa a bater aquela ansiedade de ver os pilotos da Austrália e a disputa do primeiro grande prêmio de Fórmula 1 de 2013. Calma, amigo. Agora falta muito pouco. Menos de 15 dias. Para ser exatos, 12 dias para que isso aconteça e possamos, de fato, avaliar se o trabalho executado pelas equipes realmente surtiu efeito ou se teremos alguém que escondeu o jogo e que pode surpreender. Muitos pilotos conseguiram registrar mais de 100 voltas em programações que consistiam na simulação de uma corrida. Para se ter uma ideia, Nico Rosberg deu 131 voltas. E a melhor dele foi 1 minuto, 20 segundos, 130 segundos. Fernando Alonso, que ficou em segundo, teve menos de meio segundos de diferença. E um dos poucos problemas apresentados ao longo do dia foi a Lotus de Kimi Raikkonen, que passou boa parte da manhã nos boxes por conta de um defeito na caixa de câmbio. Depois de ficar fora dos treinos de ontem por estar doente, o finlandês conseguiu guiar por apenas 50 voltas. Mas a gente já sabe que isso não muda nada para ele. O Williams e Marussia fizeram rodízio com seus pilotos. Na primeira equipe, Pastor Maldonado seguiu à frente de Valtteri Bottas e na segunda, Jules Bianchi deixou Max Chilton bem atrás com quase 1 segundo de vantagem. A Red Bull continuou um tanto quanto misteriosa, utilizando pneus sem marcação e compostos duros que deixaram Sebastian Vettel com um 8º lugar. E Fernando Alonso, após a terceira e última bateria de testes de pré-temporada em Barcelona, analisou o desempenho do carro e deixou o torcedor da Ferrari otimista com as perspectivas de pódio na primeira corrida do ano. O espanhol reconheceu a melhora do carro, mas observou que há itens para evoluírem ao longo da temporada. Quanto aos pneus Pirelli, Fernando Alonso não soube dizer como será o desgaste em uma prova. Ele disse que não sabe se vai ter que fazer 2, 4 ou 6 paradas por corridas. Agora vamos falar da Stock Car, que domingo agora teve uma corrida aqui em Interlagos,
Aqui que eu falo é aqui em São Paulo, e a vitória foi de Cacá Bueno. E as novidades para esta temporada, como uma maior pontuação para o vencedor, a extinção dos treinos de sexta-feira para diminuir os custos da categoria, a adoção dos pneus Pirelli, a utilização também do Pasto PES exclusivamente nas corridas, são novidades que não vão parar por aí. A Vicar prepara uma alteração no regulamento agora para as molas. E eu fiquei sabendo com exclusividade, estou contando para vocês aqui, amigo, o web ouvinte da Rede Contínua. Quem me contou isso é um amigo que trabalha diretamente em uma das equipes de ponta da Stock Car e ele me pediu sigilo total. Eu falei que eu ia divulgar a notícia, mas ele pediu para que não falasse o nome dele e nem para qual escuderia ele trabalha. Então ele me adiantou que a empresa que organiza a Stock Car vai definir a partir da terceira etapa em Tarumã um único tipo de mola para ser utilizado na categoria. Assim como os motores, as molas também serão lacradas ainda na fábrica e as equipes não poderão fazer alterações, ou seja, qualquer tipo de acertos nas peças. A determinação é para que a categoria tenha um equilíbrio ainda maior. Além da asa, cambagem, calibragem, altura e amortecedores, as molas são peças que sofrem alterações conforme o acerto de cada carro e a condição de pista também. No mais tardar em Salvador, a primeira etapa de rua e a quarta etapa do campeonato, o acerto nas molas será totalmente proibido. É isso aí, vem novidades ainda mais na Stock Car. E você fique ligado que você vai saber de tudo em primeira mão aqui, na minha, na sua, na nossa Rede Contínua. Esporte é com a gente. Vamos a Pernambuco agora, as informações com Arthur Moraes. Neste domingo, aconteceram os jogos de volta das semifinais da Copa do Nordeste. E foi recheada de zebras. A primeira zebra foi às 16 horas no estádio Amigão, em Campina Grande. O Fortaleza perdeu para o Campinense por 1-0 e foi eliminado da Copa do Nordeste. O gol do jogo foi marcado por Zé Paulo, aos 2 minutos de jogo. Como o Campinense marcou um gol fora de casa, se classificou para a final com esse 1-0. Diante de mais de 52 mil pessoas, no estádio Castelão, o Asa venceu por 1-0 o Ceará e se classificou para a final da Copa do Nordeste. O gol do jogo foi marcado por Léo Gamalho, aos 38 do segundo tempo. A final será entre Campinense e Asa. Os jogos acontecerão nos dias 10 e 17 de março. Arthur Moraes para a Rede Contínua. Sábado e domingo aconteceram os jogos da terceira rodada do segundo turno do Campeonato Pernambucano. No sábado, o Náutico bateu o Xangrande por 5-3 nos aflitos. O Náutico saiu na frente aos 3 minutos de jogo com Elton. Julian empatou aos 18 da primeira etapa e Danilo virou aos 28 do primeiro tempo. 1 minuto depois, Elton empatou. Aos 10 da segunda etapa, Alisson colocou o Náutico na frente. Julian empatou o jogo 7 minutos depois. Marcos Paulo marcou o quarto gol do Náutico aos 37 e Elton aos 41 marcou o quinto gol e seu terceiro gol na partida. O Náutico é o novo líder e o Xangrande o lanterna. No domingo, o Sport ganhou o Central fora de casa por 1-0. O gol do jogo foi marcado por Roger aos 29 do primeiro tempo. O Sport é o terceiro colocado e o Central o nono. O Santa Cruz perdeu em casa para o Salgueiro por 1-0 e perdeu a liderança para o Náutico. O único gol da partida foi marcado por Fabrício Ceará, aos 8 do segundo tempo. O Santa Cruz é o quinto e o Salgueiro uma posição acima. Os demais jogos foram Belo Jardim 1, Porto 1. O Belo Jardim é o 11º e o Porto o 7º. O Serra Talhada ganhou do Pesqueira fora de casa por 2-1. O Pesqueira é o 8º e o Serra Talhada é o 2º.
O Ipiranga ganhou do Petrolina por 3-2. O Petrolina é o 10º e o Ipiranga é o 6º. A rodada do meio de semana será Serra Talhada e Belo Jardim, Ipiranga e Santa Cruz, Sport e Pesqueira, Porto e Petrolina, Xangrande e Central e Salgueiro e Náutico. Arthur Moraes para a Rede Contínua. Agora Porto Alegre, as informações do Inter, André Fonseca. Alô, amigos da Rede Contínua. O Internacional venceu ontem um Esportivo por 2-0, o jogo válido pela semifinal da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E com grande atuação do atacante Diego Furlan, que lembrou até o grande craque que foi na Copa do Mundo de 2010 da África do Sul. O Inter venceu por 2-0 a partida com 2 gols do jogador argentino. Mas um fato isolado chamou a atenção na partida. Na marca dos 27 minutos do segundo tempo, o técnico Dunga foi expulso pelo juiz Francisco de Silva Neto. O grave foi que o Dunga disse ao sair do gramado que já esperava uma punição da arbitragem. Abre aspas para as palavras do técnico Dunga. Não sei o que o bandeirinha falou para ele, mas eu já sabia que teria algo forte. Vocês podem pegar as imagens. Tentei falar o menos possível para que não houvesse nenhuma situação adversa no primeiro tempo. Dizer que vai ser premeditado é difícil, mas sabia que estavam me marcando. Me assopraram aqui. O treinador colorado reclamou porque o juiz marcou uma falta de Juan em cima de Gabriel do Esportivo, sendo que o técnico considerava que o lance era a favor da equipe do Internacional. Depois ele começou a disparar até para os microfones da TV, microfones ambientes da TV, dizendo que os árbitros fizeram uma reunião na associação de arbitragem para prejudicá-lo deliberadamente e tudo mais, mas a diretoria do Inter, de acordo com o diretor de futebol do Inter, o Marcelo Medeiros, não foi comunicada pelo técnico Dunga desse problema, dessa reunião feita para prejudicar, segundo o técnico Dunga, para prejudicá-lo na semifinal. O fato é que o Inter decide o título da Taça Piratini contra o São Luís de Juí, que garantiu vaga ao derrotar o Caxias no último sábado. O São Luís foi o melhor time, o dono da melhor campanha da primeira fase, por isso joga em casa. Então o jogo vai ser no estádio 19 de outubro em Juí, no próximo domingo às 16 horas e claro, com o acompanhamento total da Rede Contínua. Essas são as informações do Internacional. André Fonseca para a Rede Contínua. Agora Porto Alegre, aliás, já falamos de Porto Alegre, então agora nós vamos para Curitiba, o último de hoje. Alô, Igor Matheus. O duelo entre Londrina e Curitiba teve todos os ingredientes de uma decisão. Estádio lotado, oportunidades claras de gols, confusão e muita emoção. No fim, melhor para o coxa do experiente Alex, autor do gol da vitória e do título alviverde na tarde deste domingo no Estádio do Café pela 11ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Paranaense. A equipe alviverde superou o Tubarão por 1-0 e garantiu vaga na grande final do estadual. O camisa 10 fez o gol após um lance que provocou muita reclamação dos londrinenses. Em ataque do Londrina, a bola bateu no peito do zagueiro Pereira do Atlético Paranaense. O time da casa entendeu que teria sido mão e reclamou, mas o árbitro Felipe Gomes nada marcou. No contra-ataque, Alex bateu no canto para marcar 1-0. Os jogadores do Londrina, inclusive reservas, cercaram o árbitro e protestaram. Até a polícia teve de entrar em campo para conter a confusão. Por reclamação, o zagueiro Gilvan recebeu o cartão vermelho. Superior no primeiro tempo, o Tubarão, com um jogador a menos, bem que tentou, mas não conseguiu reagir. O jogo teve o maior público do estadual, 29 mil pagantes, 30 mil presentes, para uma renda bruta de quase 900 mil reais. Com o resultado, o Curitiba termina com 27 pontos. O Londrina em segundo lugar com 23. O Coxa aguarda o campeão do segundo turno para decidir o campeão em 2 jogos finais, mas conquistará o tetracampeonato estadual antecipadamente se faturar também o retorno. Os 2 times estreiam no segundo turno no próximo domingo às 16 horas, horário de Brasília. O Londrina visita o Toledo no estádio 14 de novembro. Já os campeões, comandados por Marquinhos Santos, iniciam a disputa do retorno contra o Operário. Informações de Curitiba com Igor Matheus para a Rede Contínua.
Contínua de hoje está terminando olha só, com o nosso tempo esgotado, né? Passamos 10 minutos do tempo que foi permitido. Estamos indo embora ao som de Tim Maia. Eu sou réu, confesso que tive que colocar o programa 10 minutos depois. Mas nós temos crédito, né? Eu sei que nós temos crédito. Então, eu volto na quinta, beleza? Quinta-feira tem matéria da CESP, matéria do Audax, tem os gols da quarta. Gente, é isso. Abração e até lá. Tchau, 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 tchau.